35. Os primeiros no céu. Você se acha muito esperto, mas meus olhos não são os de qualquer fidalgote, para serem iludidos por um nariz falso e um pouco de sujeira no rosto. Alguém esbarrou na cama de campanha de Sigizil, despertando-o de um sonho. Ele bocejou e o sino de desjejum de Rocha começou a soar no cômodo ao lado. Estivera sonhando, em Azistiano, que estava de volta ao lar, estudando para os testes do serviço público. Passaro teria qualificado para entrar em uma escola de verdade, com uma chance de se tornar secretário de alguém importante. Só que, no sonho, ele entrara em pânico ao perceber que havia desaprendido a ler. Depois de tantos anos longe, pensar na sua língua materna era estranho. Ele bocejou novamente, se sentando na cama, as costas apoiadas na parede de pedra. Havia 3 casernas pequenas e uma sala comum no centro. Lá fora, todo mundo se empurrava na maior bagunça para chegar à mesa do desjejum. Rocha teve que gritar com eles, de novo, para que se organizassem. Meses na Ponte 4, agora cavaleiros radiantes aprendizes, e aquele bando ainda não sabia formar fila direito. Eles não durariam um dia em Azir, onde formar uma fila de modo ordeiro não só era esperado, como praticamente uma questão de orgulho nacional. Sigizil pousou a cabeça contra a parede, lembrando. Fora o primeiro da família em gerações com uma chance real de passar nos exames. Um sonho tolo. Todo mundo em Azir falava sobre como até o homem mais humilde podia tornar-se o primeiro. Mas o filho de um trabalhador tinha muito pouco tempo para estudar. É, todo mundo em tese tem a mesma chance. Ele balançou a cabeça, então lavou-se uma bacia d'água que havia trazido na noite anterior. Levou um pente ao cabelo e inspecionou a própria aparência em uma placa de aço polido. Seu cabelo estava ficando longo demais. Os cachos negros tinham uma tendência a despontar. Ele pegou uma esfera para usar de iluminação enquanto se barbeava. Havia adquirido uma navalha. Contudo, logo depois de começar, se cortou. Ele arfou com a dor e sua esfera se apagou. O quê? A pele de Sigizil começou a brilhar, emitindo uma tênue fumaça luminosa. Ah, certo. Caladinho estava de volta. Bem, isso ia resolver muitos problemas. Ele pegou outra esfera e fez o que pôde para não a consumir enquanto terminava de se barbear. Depois disso, pressionou sua mão contra a testa. Outrora, tivera marcas de escravo ali. A luz das tempestades não os curara, embora sua tatuagem na Ponte 4 permanecesse. Ele se levantou e vestiu o uniforme. Azul Colin, distinto e bem cuidado. Ele enfiou seu novo caderno de couro suíno no bolso, então saiu para a sala comum e parou bruscamente quando o rosto de Lopin pendeu bem diante dele. Sigizil quase bateu de cara com o herdaziano, que estava preso pelas solas dos pés no tormentoso teto. Oi, disse Lopin. Ele segurava uma tigela de mingau matinal de cabeça para baixo, ou... bem, de cabeça para cima, mas invertida para Lopin, diante de si. O herdaziano tentou tomar uma colherada, mas o mingau escapou da colher e se derramou no chão. Lopin, o que você está fazendo? Praticando. Tenho que mostrar como sou bom, Hulk. E como com as mulheres. Só que envolve se grudar no teto e aprender a não derramar comida na cabeça das pessoas de que você gosta. Saia da frente, Lopin. Ah, você precisa pedir direito. Eu não sou mais maneta. Não dá para ficar passando por cima de mim. Sabe como conseguir que um herdaziano de 2 braços faça o que você quer? Se eu soubesse, não estaríamos tendo essa conversa. Bem, você toma dele suas 2 lanças, obviamente. Ele abriu um grande sorriso. Ali perto, Rocha gargalhou alto. Ha! Lopin agitou os dedos na direção de Sigizil, como que para provocá-lo, suas unhas brilhando. Como todos os herdazianos, ele tinha unhas de um tom marrom escuro e duras como cristal. Lembravam um pouco uma carapaça.
Ele também ainda tinha tatuagem na cabeça, embora, até o momento, só uns poucos da Ponte 4 houvessem aprendido a sugar a luz das tempestades. Todos haviam mantido suas tatuagens. Só a Caladinha era diferente. Sua tatuagem havia derretido quando ele absorveu a luz das tempestades, e suas cicatrizes se recusavam a se curar. Lembre-se dessa para mim, Hulk, disse Lupin. Ele nunca havia explicado o que Hulk significava, ou por que usava a palavra para se referir apenas a Sigizil. Vou precisar, claro, de muitas e muitas pedras novas. E também de mangas. O dobro de mangas, exceto nos coletes, que vai ser o mesmo número. Como você conseguiu subir até aí para grudar seus pés? Não, nem comece. Na verdade, não quero saber. Sigizil se abaixou e passou sobre Lupin. Os homens ainda estavam pegando comida, rindo e gritando em um completo caos. Sigizil gritou para chamar a atenção deles. Não esqueçam, o capitão nos quer prontos para a inspeção até o segundo sino. Mal deu para ouvi-lo. Onde estava Taft? Os homens prestavam atenção quando ele dava as ordens. Sigizil balançou a cabeça, abrindo caminho até a porta. Entre seu povo, ele tinha uma altura mediana, mas havia se mudado para viver entre os aletianos, que eram praticamente gigantes. Então, ali, ele era alguns centímetros mais baixo do que a maioria. Saiu discretamente para o corredor. As equipes de pontes ocupavam uma sequência grande de casernas no primeiro andar da torre. A Ponte 4 estava ganhando poderes irradiantes, mas havia centenas de outros homens do batalhão que ainda eram da infantaria comum. Talvez Taft estivesse inspecionando as outras equipes. Ele recebera a responsabilidade de treiná-las. Tomara que não tenha sido outra coisa. Caladin dormia nos próprios pequenos aposentos no final do corredor. Sigizil foi até lá revendo as anotações do seu caderno. Ele usava glifos aletianos, como era aceitável para um homem ali, e nunca aprendera o verdadeiro sistema de escrita deles. Raios. Havia tanto tempo que estava longe que o sonho provavelmente tinha razão. Ele talvez tivesse dificuldades em escrever em azistiano. Como seria a vida se ele não tivesse provado ser um fracasso, uma decepção? Se houvesse passado nos testes, em vez de se meter em encrencas, precisando ser salvo pelo homem que havia se tornado seu mestre? Primeiro a lista de problemas, ele decidiu, chegando à porta de Caladin e batendo. Entre, disse a voz do capitão lá de dentro. Sigizil encontrou Caladin fazendo suas flexões matinais no chão de pedra. Seu casaco azul estava dobrado sobre uma cadeira. Senhor, disse Sigizil. Oi, Sig, respondeu Caladin, grunhindo enquanto continuava com as flexões. Os homens estão de pé e reunidos para a inspeção? De pé, sim. Quando saí, eles pareciam prestes a começar uma guerra de comida e só metade estava usando uniforme. Eles estarão prontos, disse Caladin. Você quer alguma coisa, Sig? Sigizil sentou-se na cadeira junto do casaco de Caladin e abriu o caderno. Muitas coisas, senhor. Entre elas, o fato de que o senhor deveria ter uma escriba de verdade e não isso que eu sou. Você é meu secretário. Um péssimo secretário. Temos um batalhão inteiro de combatentes com apenas 4 tenentes e nenhum escriba oficial. Francamente, senhor, as equipes de ponte estão uma bagunça. Nossas finanças estão um caos. Os pedidos de requisição estão se acumulando mais rápido do que Leighton consegue dar conta. E há uma horda de problemas que precisam da atenção de um oficial. Caladin grunhiu. A parte divertida de comandar um exército. Exatamente. Eu estava sendo sarcástico, Sig. Caladin se levantou e limpou a testa com uma toalha. Tudo bem, vá em frente. Vamos começar com algo fácil. Pete agora está oficialmente noivo da mulher que ele andava cortejando. Cá? Isso é maravilhoso. Talvez ela possa ajudar você com os deveres de escriba. Talvez. Você não estava querendo requisitar moradias para homens com famílias? Sim. Isso foi antes de toda a confusão com o pranto e a expedição para as planícies quebradas. E eu deveria tocar no assunto de novo com as escribas de Dalinar, não deveria?
A menos que esperes que os casais dividam um beliche nas casernas comuns, eu diria que sim. Sigizil olhou a página seguinte do caderno. Acredito que Bizig também esteja perto de noivar. É mesmo? Ele é tão quieto. Nunca sei o que se passa por trás daqueles olhos. Sem mencionar Punho, que eu descobri recentemente que já está casado. Sua esposa vem deixar comida para ele. Pensei que fosse a irmã dele. Acho que ele queria se enturmar, comentou Sigizil. Como fala pouco aletiano, já dificulta. E também há a questão de Drey. Qual questão? Bem, ele está cortejando um homem, sabe? Caladinho vestiu o casaco, dando uma risadinha. Disso eu sabia. Você só notou agora? Sigizil assentiu. Ele ainda está com o Dru, que trabalha com o mestre quarteleiro do distrito? Sim, senhor. Sigizil baixou os olhos. Senhor, eu... Bem, é só que... Sim. Senhor, Drey não preencheu os formulários apropriados. Se ele deseja cortejar outro homem, precisa se candidatar a remanejamento social, certo? Caladinho revirou os olhos. Então, não havia formulários para isso em Aletikar. Sigizil não podia dizer que estava surpreso, já que os aletianos não tinham procedimentos apropriados para nada. Então, como vocês se candidatam a remanejamento social? Nós não fazemos isso. Caladinho franziu o senho. Isso é realmente um problema tão grande para você, Sig? Talvez. Senhor, não é isso especificamente. Nesse momento, há 4 religiões representadas na Ponte 4. 4? Robert segue as paixões, senhor. 4. Mesmo sem contar Teft, que não consegui entender direito. E agora toda essa conversa de que o Luminobre Dalinar alega que o Todo-Poderoso está morto e... Bem, eu me sinto responsável, senhor. Por Dalinar? Caladinho franziu o senho. Não, não. Ele respirou fundo. Tinha que haver uma maneira de explicar. O que seu mestre faria? Ora, disse Sigizil se agarrando a uma ideia. Todo mundo sabe que Michin, a terceira lua, é a mais inteligente e a astuta das luas. Tudo bem. E por que isso é relevante? Porque é uma história, disse Sigizil, quieto. Quero dizer, por favor, escute, senhor. Sabe, existem 3 luas e a terceira lua é a mais inteligente. Ela não deseja estar no céu, senhor. Ela quer escapar. Então, certa noite, ela enganou a rainha do povo de Natã. Isso foi há muito tempo, quando esse povo ainda existia. Quero dizer, ele ainda existe, mas eram mais numerosos nessa época, senhor. E a lua a enganou e elas trocaram de lugar até que pararam. E agora o povo de Natã tem pele azul. Isso faz sentido? Caladinho hesitou. Eu não faço ideia do que você acabou de dizer. Bem, disse Sigizil. É obviamente fantasioso. Não é o motivo real porque o povo de Natã tem pele azul. E... isso deveria explicar alguma coisa? Era como meu mestre sempre fazia, disse Sigizil, olhando para os próprios pés. Ele contava uma história sempre que alguém estava confuso ou quando as pessoas estavam zangadas com ele. E, bem, isso mudava tudo, de alguma maneira. Ele olhou para Caladinho. Acho que, disse Caladinho lentamente, talvez você se sinta como uma lua. Não, não é isso. Era sobre responsabilidade, mas ele realmente não havia explicado bem. Raios. Mestre Rod o considerara um cantor do mundo formado, e ali estava ele sem conseguir ao menos contar uma história direito. Caladinho dele um tapinha no ombro. Está tudo bem, Sig. Senhor, os outros homens não têm nenhuma orientação. O Senhor deu a eles um propósito, um motivo para serem bons homens. Eles são bons homens. Mas, de certa maneira, era fácil quando éramos escravos.
O que faremos se nem todos os homens manifestarem a habilidade de sorver luz às tempestades? Qual é nosso lugar no exército? O Luminobre Colin nos liberou do trabalho de guarda, já que disse que nos quer praticando e treinando como radiantes. Mas o que é um cavaleiro radiante? Teremos que descobrir. E se os homens precisarem de orientação? E se eles precisarem de uma moral a seguir? Alguém precisa falar com eles quando estiverem fazendo algo errado, mas os fervorosos nos ignoram, já que nos associam às coisas que o Luminobre Dalinar está dizendo e fazendo. E você acha que pode guiá-los? Perguntou Caladinho. Alguém deveria, senhor. Caladinho acenou para que Sigizil seguisse para o corredor. Juntos, começaram a caminhar rumo às casernas da Ponte 4, Sigizil segurando uma esfera para iluminar o caminho. Eu não vejo problemas em você ser algo como o fervoroso da nossa unidade, disse Caladinho. Os homens gostam de você, Sig, e valorizam muito o que você tem a dizer. Mas tente compreender o que eles querem da vida e respeite isso, em vez de projetar neles sobre eles o que você pensa que eles deveriam querer da vida. Mas, senhor, algumas coisas são simplesmente erradas. O senhor sabe no que Teft se meteu e Ruyo. Ele anda visitando as prostitutas. Isso não é proibido. Raios. Já tive alguns sargentos que disseram que essa é a chave para uma mente saudável na batalha. É errado, senhor. Imita um juramento sem um compromisso. Toda grande religião concorda, exceto os rechianos, eu acho. Mas eles são pagãos até mesmo entre pagãos. Seu mestre o ensinou a ser crítico desse jeito? Sigizil parou bruscamente. Sinto muito, Sig, disse Caladinho. Não, ele dizia a mesma coisa. O tempo todo, senhor. Eu te dou permissão para conversar com Ruyo e explicar suas preocupações, disse Caladinho. Não vou proibi-lo de expressar sua moral, pelo contrário. Só não apresente suas crenças como nosso código. Apresente-as como suas e ofereça um bom argumento. Talvez os homens a escutem. Sigizil assentiu, apressando-se para acompanhá-la. Para esconder seu embaraço, mais por ter fracassado completamente em contar a história direito do que qualquer outra coisa, ele enfiou a cara no caderno. Isso traz outra questão, senhor. A Ponte 4 está reduzida a 28 membros, depois das nossas perdas durante a primeira tempestade eterna. Pode estar na hora de fazer um recrutamento. Recrutamento? Disse Caladinho, inclinando a cabeça. Bem, se perdermos mais membros... Isso não vai acontecer, disse Caladinho. Era o que ele sempre pensava. Ou, mesmo que isso não aconteça, é menos do que os 35 ou 40 que formam uma boa equipe de ponte. Talvez a gente não precise manter esse número, mas uma boa unidade ativa deve sempre procurar pessoas para recrutar. E se mais alguém no exército estiver demonstrando a atitude correta para ser um corredor dos ventos? Ou, mais importante, e se nossos homens começarem a fazer os juramentos e se vincularem com os próprios esprenos? Teríamos que dissolver a Ponte 4 e deixar que cada homem fosse um radiante isolado? A ideia de dissolver a Ponte 4 parecia causar quase tanta angústia a Caladinho quanto a ideia de perder homens em batalha. Eles caminharam em silêncio por um curto período. Não estavam indo para as casernas da Ponte 4, afinal. Caladinho havia seguido um caminho que se aprofundava na torre. Eles passaram por uma carroça de água puxada por trabalhadores para levar a água dos poços até os setores dos oficiais. Normalmente, aquilo seria trabalho para parchemanos. Deveríamos ao menos fazer uma chamada de recrutamento, disse Caladinho finalmente. Embora eu honestamente não consiga pensar em como selecionar os candidatos até um número razoável. Vou tentar desenvolver algumas estratégias, senhor, disse Sigizil. Posso perguntar para onde estamos? Ele perdeu o fio da meada quando viu Lin andando depressa pelo corredor em sua direção. Ela carregava uma peça de diamante para iluminar o caminho e vestia seu uniforme Colin, o cabelo escuro aleteando puxado para trás em um rabo de cavalo. Ela parou quando viu Caladinho, então fez uma saudação. Exatamente o homem que eu estava procurando.
O mestre quarteleiro Vevidar mandou uma mensagem dizendo que sua solicitação em comum foi realizada, senhor. Excelente, disse Caladinho, marchando pelo corredor e passando por ela. Sigizil lançou um olhar a Lin enquanto ela os acompanhava e a mulher deu de ombros. Ela não sabia qual era a solicitação em comum, só que havia sido realizada. Caladinho fitou Lin enquanto caminhavam. É você que tem ajudado os meus homens, certo? Lin, não é? Sim, senhor. Na verdade, parece que você tem arrumado desculpas para entregar mensagens para a Ponte 4. Ah, sim, senhor. Então não tem medo dos radiantes perdidos? Francamente, senhor, depois do que vi no campo de batalha, preferi estar do seu lado em vez de apostar nos oponentes. Caladinha assentiu, pensativa, enquanto caminhava. Lin, gostaria de se juntar aos Corredores dos Ventos? A mulher parou abruptamente, de queixo caído. Senhor? Ela bateu continência. Senhor, eu adoraria. Raios. Excelente, disse Caladinho. Sig, pode mostrar a ela nossos livros Razão e Contas? Lin baixou a mão da testa. Livros Razão? Contas? Os homens também vão precisar de alguém que escreva carta para as famílias deles, disse Caladinho. E talvez seja bom escrever uma história da Ponte 4. As pessoas ficarão curiosas e um relato escrito vai me livrar de ter que explicar o tempo todo. Ah, disse Lin. Uma escriba. Claro, replicou Caladinho, voltando-se para ela no corredor e fazendo senho. Você é uma mulher, não é? Pensei que estava perguntando. Quero dizer, nas visões do Grão-Príncipe havia mulheres entre os cavaleiros radiantes, e com a luminosa Shallan. Ela enrubesceu. Senhor, eu não me juntei aos batedores porque gosto de ficar sentado olhando para os livros de contabilidade. Se é que isso que está oferecendo, terei que recusar. Os ombros dela caíram e ela não encarou Caladinho nos olhos. Sigizil percebeu, estranhamente, que queria socar seu capitão. Não com força, veja bem, só um leve soco para acordá-lo. Não se lembrava de ter sentido essa vontade em relação a Caladinho, desde a vez em que o capitão o despertara naquela primeira manhã, ainda no acampamento de guerra de Sadias. Entendo, disse Caladinho. Bem, vamos fazer testes para a admissão na ordem propriamente dita. Creio que posso estender um convite a você, se quiser. Testes? Disse ela. Para apostas de verdade? Não só para fazer contas? Raios, estou dentro. Fale com seu superior, então, disse Caladinho. Eu ainda não desenvolvi o teste exato e você vai precisar passar antes de entrar. De qualquer modo, vai precisar de permissão para trocar de batalhões. Sim, senhor, disse ela e foi embora. Caladinho observou enquanto ela se afastava, então grunhiu baixinho. Sigizil, sem ao menos pensar, murmurou. Seu mestre o ensinou a ser insensível desse jeito? Caladinho olhou de soslaio. Tenho uma sugestão, senhor, continuou Sigizil. Tente compreender o que as pessoas querem da vida e respeite, em vez de projetar sobre elas o que você acha que elas deveriam. Cale a boca, Sig. Sim, senhor. Desculpe, senhor. Eles voltaram a andar e Caladinho pigarreou. Você não precisa ser tão formal comigo, sabe? Eu sei, senhor. Mas o senhor é um olhos claros agora e um fractário. E, bem, parece certo. Caladinho enrijeceu, mas não o contradisse. Na verdade, Sigizil sempre se sentira pouco à vontade tratando Caladinho como outro carregador de pontos qualquer. Alguns dos outros faziam isso. Teft, Rocha e Lopen, do sujeito estranho. Mas Sigizil sentia-se mais confortável quando o relacionamento era claro e estabelecido. Capitão e secretário. Moash havia sido mais próximo de Caladinho, mas ele não estava mais na Ponte 4. Caladinho não contara o que Moash havia feito, só que ele se retirou da nossa companhia. Caladinho ficava tenso e silencioso sempre que o nome de Moash era mencionado. Algo mais nessa sua lista? Perguntou Caladinho enquanto passavam por uma patrulha no corredor.
Ele recebeu saudações caprichadas. Sigizil deu uma olhada no caderno. Contas e necessidade de escribas. Código moral para os homens. Recrutamento. Ah, ainda precisamos definir nossa posição no exército, agora que não somos mais guarda-costas. Ainda somos guarda-costas, disse Kaladin. Nós só protegemos qualquer um que precise. Temos problemas maiores com aquela tempestade. Ela havia voltado uma terceira vez e o evento provara que era ainda mais regular que as grandes tormentas. A cada 9 dias. Na altura em que estavam, a passagem da tempestade era apenas uma curiosidade, mas, por todo o mundo, cada nova chegada piorava a situação de cidades já prejudicadas. Eu sei disso, senhor, disse Sigizil. Mas ainda assim precisamos nos preocupar com os procedimentos. Veja só, deixe-me perguntar o seguinte. Nós, enquanto Cavaleiros Radiantes, ainda somos uma organização militar aletiana? Não, respondeu Kaladin. Essa guerra é maior do que a Letkar. Nós lutamos por toda a humanidade. Muito bem, então. Qual é a nossa cadeia de comando? Nós obedecemos ao rei Elrokar? Ainda somos seus súditos? E em qual Dan ou Nan estamos na sociedade? O senhor é um fractário na corte de Dalinar, não é? Quem paga os soldos da Ponte 4? E as outras equipes de ponte? Se houver um conflito ligado às terras de Dalinar em Aletkar, ele pode chamar o senhor e a Ponte 4 para lutar por ele em uma relação normal de sucerano-vassalo? Se não, então ainda podemos esperar que ele nos pague? Que burocrático, hein? Danação, sussurrou Kaladin. Sinto muito, senhor. Isso... Não, são boas perguntas. Tenho sorte de você estar aqui para fazê-las. Ele agarrou o ombro de Sigizil, parando diante dos escritórios do mestre quarteleiro. Às vezes me pergunto se não é um desperdício você estar na Ponte 4. Você deveria ter sido um erudito. Bem, esse vento passou por mim anos atrás, senhor. Ele respirou fundo. Eu falhei nos exames para treinamento do governo em Azir. Não fui bom o bastante. Então os exames eram idiotas, replicou Kaladin. E Azir se deu mal porque perdeu a oportunidade de ter você. Sigizil sorriu. Estou feliz que tenha sido assim. E, estranhamente, ele sentia que era verdade. Um peso indefinível que estivera carregando parecia cair de seus ombros. Honestamente, eu me sinto como Lin. Não quero ficar encurvado sobre um livro de contas quando a Ponte 4 estiver voando. Quero ser o primeiro no céu. Acho que você vai ter que disputar com Lopen por essa distinção, respondeu Kaladin com uma risada. Venha. Ele entrou no escritório do mestre quarteleiro, onde um grupo de guardas abriu caminho de imediato. Na bancada, um soldado corpulento, com mangas arregaçadas, procurava em meio a caixas e caixotes resmungando baixo. Uma mulher parruda, presumivelmente sua esposa, inspecionava formulários de requisição. Ela cutucou o homem e apontou para Kaladin. Finalmente, disse o mestre quarteleiro. Estou cansado de guardar isso aqui, atraindo a atenção de todo mundo e me fazendo suar, feito um espião cheio de esprenos. Ele foi até um par de grandes sacos pretos no canto que, na opinião de Sigizil, não estavam atraindo atenção nenhuma. O mestre quarteleiro levantou-se e olhou para o escriba, que verificou de novo alguns formulários, então assentiu e estendendo-os para Kaladin para que ele os marcasse com seu selo de capitão. Com a papelada completa, o mestre quarteleiro entregou um saco para Kaladin e o outro para Sigizil. Os sacos tilintavam com o movimento e eram surpreendentemente pesados. Sigizil desfez o laço do saco que carregava e deu uma olhada lá dentro. Uma enxurrada de luz verde, poderosa como a luz do sol, brilhou sobre ele. Esmeraldas. Do tipo grande, não em esferas, provavelmente cortadas a partir de gemas coração dos demônios do abismo caçados nas planícies quebradas. Em um instante, Sigizil compreendeu que os guardas enchiam o cômodo não estavam ali para pegar algo do mestre quarteleiro, e sim para proteger aquela riqueza. Essa é a reserva real de esmeraldas, disse o quarteleiro. Guardada para grãos de emergência, renovada com luz das tempestades dessa manhã. Não consigo nem imaginar como vocês convenceram o grão-príncipe a deixá-los pegá-la.
Nós estamos só pegando emprestado, disse Caladim. Vamos devolver antes do anoitecer. Mas fique sabendo que algumas vão estar escuras. Vamos precisar usá-las de novo amanhã. E no dia depois de amanhã. Eu podia comprar um principado com essas esmeraldas, gruiu o mestre quarteleiro. Para que, em nome de Kelek, vocês precisam delas? Sigizil, contudo, já havia adivinhado. Ele sorriu como um idiota. Para praticarmos ser radiantes.